Bom, essa preocupação do governador Wellington Dias, ela é totalmente pertinente nesse momento, né, com os gastos estaduais em enxugamento da máquina. E ontem o Tesouro Nacional acabou divulgando um relatório que mostra o comprometimento da receita dos estados com os gastos correntes e mostra também que muitos estados não estão fazendo o dever de casa. É isso que o Délio Rocha vai mostrar para a gente ao vivo lá de Brasília. Bom dia, Délio. Nádia Rodrigues, bom dia para você, para o Elivaldo Barbosa, para todos que nos acompanham neste momento. Neste relatório, o Tesouro Nacional compara os gastos correntes dos estados com as despesas, aliás, com as receitas durante um período de 12 meses, de setembro de 2017 até agosto deste ano. E apesar de os governadores só falarem em cortes de gastos, não é isso que a gente percebe neste relatório. O levantamento, Nádia, mostra que os gastos correntes, aqueles utilizados para manter a administração pública, os gastos com folha de pagamento, com pagamento de contas de energia e de telefone, com pagamentos de juros da dívida e com aquisição de bens de consumo, pois é, esses gastos cresceram mais do que as receitas e a folha de pagamento é a principal responsável pelo aumento de gastos. E os estados em pior situação são os seguintes. O Rio Grande do Sul compromete 81% das receitas com pessoal e encargos sociais. O Tocantins compromete 75%, enquanto o Mato Grosso gasta 74%. Na outra ponta estão os estados em melhor situação. Roraima e Maranhão gastam 55% das receitas com pessoal e encargos sociais. O Ceará, por sua vez, compromete 54%, enquanto o Amazonas gasta 49%. Nádia, conforme o Tesouro Nacional, o Piauí aparece numa posição intermediária, melhor do que a maioria dos estados brasileiros e dentro do limite ou abaixo do limite de 60% estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora, o que chama a atenção também neste levantamento do Tesouro Nacional é a grande dependência de alguns estados em relação aos repasses da União. Em 5 estados, no Amapá, no Acre, no Tocantins, no Maranhão e em Sergipe, os repasses, mais de 50% das receitas são provenientes de repasses federais. O Amapá, por exemplo, Nádia, só 27% das receitas do Amapá são próprias. Isso é muito pouco. E aqui a gente está falando só dos estados. Se for levado em conta os municípios, o cenário de dependência é ainda maior. Nádia. Délio, vamos falar um pouco agora sobre o futuro governo. Jair Bolsonaro preparando a equipe. Ontem mais um nome foi divulgado, né, para a presidência do Banco Central. E agora nós temos a novidade também do futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, que deve levar alguns integrantes da Força Tarefa da Lava Jato para auxiliá-lo. Inclusive, já tem possibilidade aí de indicação para a Diretoria-Geral da Polícia Federal. Nádia, entre os nomes que devem fazer parte da equipe de Sérgio Moro estão o da delegada federal Érica Marena e também do ex-superintendente da Polícia Federal no Paraná, Rosalvo Franco. Os dois atuaram muito próximos ao juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato. Aliás, a delegada Érica Marena é a responsável por batizar, por dar nome a esta operação, hoje a famosa Lava Jato. E os dois delegados, eles são inclusive cotados, viu, Nádia, para assumir a direção-geral da Polícia Federal. Ontem, o juiz Sérgio Moro disse que ainda esta semana deve ser conhecido o nome do futuro diretor-geral da Polícia Federal. E desde ontem, viu, Nádia, no Diário Oficial da União foi então divulgado, saiu a exoneração de Sérgio Moro. A partir de agora, ele é o ex-juiz federal Sérgio Moro. E em janeiro, com a posse de Jair Bolsonaro, ele vai assumir o Superministério da Justiça, que vai abrigar a Segurança Nacional e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Isso quer dizer que Bolsonaro vai ter
2 superministros. Além de Sérgio Moro, tem ainda Paulo Guedes, que vai assumir o superministério da Economia. Nádia. Muito obrigada, Adélio Rocha, falando ao vivo lá de Brasília, nessa manhã chuvosa lá na capital federal. Volta daqui a pouco ao meio-dia no Jornal do Piauí. Elivaldo, vamos à última de hoje. Olha, Nada, ontem foi um dia movimentado no SEBRAE. O Conselho Deliberativo da instituição elegeu o novo comando, a nova direção do SEBRAE para os próximos 4 anos. O ex-governador, ex-senador, atual diretor de Assuntos Econômicos da Federação das Indústrias do Piauí, Freitas Neto, foi eleito novo presidente, foi eleito presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE. Aí na foto, Freitas Neto ao lado do já também definido comando, definida diretoria executiva do SEBRAE para essa gestão também de 4 anos até 2022. Delano Rocha está aí à esquerda e à direita à direita de Freitas Neto, Delano Rocha, diretor técnico do SEBRAE, e do outro lado, Mário Lacerda, na superintendência do SEBRAE, e Júlio César Lima Filho, que será o novo diretor administrativo e financeiro da instituição, agora nessa nova gestão. Muito obrigada, Elivaldo. Até logo mais isso, ao Nádia. meio-dia no Jornal do Piauí. Forte abraço. E até logo mais na coluna Tempo Real no cidadeverde.com e na Rádio Cidade Verde.